Muito bem, 1h54, estamos iniciando nesse dia 4 do mês de setembro, mais um programa Falou e Disse, visto pelo canal 5 na Aberta, 13 na NET, pela internet em todo o mundo. Obrigadão, Elvira, que nos assiste na Holanda, em Maastricht, e muita gente que nos assiste em vários países, né? Em 30 segundos, doutora Alci Cabral, psicóloga, coach, hipnóloga, escritora, voltamos já. 1h57, doutora Alci Cabral, prazer enorme te receber. Tudo bem, doutora? Obrigada, uma alegria Sarkis, muito grande. Foi uma viu? alegria também, está sendo uma alegria para mim. Quando vem aqui, Alci, você enfeita a nossa tela. Não só com a sua beleza física, mas também com a sua beleza interna. Isso é muito importante. Mas a doutora Alci Cabral, ela é psicóloga, coach e hipnóloga. Tem gente que se pergunta, mas o que é coach? Coach é uma profissão em que ajuda a pessoa, não é terapia e nem é consultoria e nem orientação. Ajuda a pessoa exatamente do ponto em que ela se encontra profissionalmente ou no relacionamento até aonde ela deseja chegar. Então existe toda uma metodologia para trabalhar com a pessoa para que ela atinja a sua meta. Não aprofunda em termos emocionais, porque não é uma terapia, mas ajuda a pessoa a descobrir por si só qual é o caminho para ela chegar até onde ela deseja, a sua meta. Doutor Alci, por exemplo, eu sou um contato publicitário, de repente eu quero ampliar meus negócios, eu posso fazer sessões de coach. Isso, olha, eu exatamente. tenho uma meta a atingir, aí você me direciona. Exatamente, eu desejo chegar na minha carreira até tal ponto e não sei como que eu vou fazer, eu gostaria de ter um coach com você. E de repente eu quero organizar um grupo de vendedores, aí fazemos Pode ser um coach em grupo, em empresas também, às vezes tem metas que gostariam de ser trabalhadas com equipes ou às vezes com um gerente ou um líder da empresa, então é proposto um coach para que a pessoa saiba direcionar até o objetivo final. Muito bem, já vai aparecer aí os contatos da doutora Alci, ok? Ela também é instrutora e treinadora de grupos em psicologia transpessoal, autoconhecimento, comportamental, motivacional e alto impacto. Mestre em Ciências e Valores Humanos, pós-graduada em Psicologia Transpessoal, especialista em terapias familiares de casal, de grupo e individual. Trabalha na área clínica em consultório há mais de 30 anos. Não parece, viu, doutora? Pela sua aparência, você deve ter começado a trabalhar com 10 anos, então. Criança. Ministra palestras e workshops em empresas. Autora do livro A Cura da Depressão e de Tendências Suicidas. Editora Biblioteca 24 Horas, encontra-se à venda na Livraria Alternativa. Mas ontem eu brincava com o Luiz Gonzaga aqui. Gonzaga vem toda quarta aqui. Doutor Alci, dizem que se você quer conhecer a sua namorada, case-se com ela. Se você quer conhecer a sua esposa, separe-se dela. Isso é um dito antigo, né? É verdade. A pessoa, quando tem uma ex-mulher, não precisa ter inimigo. Não. Mas geralmente não é assim, né? Uma vez ou outra. Tem muitas pessoas que conseguem chegar no final de uma relação de uma forma mais civilizada, mais amigável. Isso depende muito do amadurecimento emocional. Os políticos, quando têm ex-mulheres, geralmente elas denunciam tudo. Né? Olha, eram malas de dinheiro, não sei mais o quê. Doutor Alci, o seu consultório fica ali na Rua da Constituição, em frente ao Hospital São Domingos. Exatamente, em frente ao Hospital São Domingos. Eu tenho uma curiosidade, acho que eu e todos os telespectadores, quais os temas, assim, quais os assuntos, obviamente, você é muito ética, tudo, como todos os psicólogos, os psiquiatras, mas quais os problemas que mais afligem as pessoas? Olha, depressão é o que... Disparado, né? A questão de depressão, fobias, medos, situações traumáticas, problemas de relacionamentos conjugais, tem muito, problemas de relacionamento no trabalho, relacionamento na escola, pré-vestibulando, as pessoas que vão prestar vestibular entram em ansiedade e estresse. Com pessoas que estão prestando concurso, muitas vezes têm um preparo muito grande, mas emocionalmente precisam de trabalhar essa questão emocional para ser merecedora
de conseguir aquilo que ela está buscando. Então, de modo geral, predomina muito esses temas. É lógico que são bem variados, mas predomina muito o estresse, a ansiedade. É muito comum. Nós tivemos o suicídio daquele o William, como é que ele chamava aquele ator lá, o Robin Williams, né? E ele falava uma frase interessante, que o suicídio é uma solução definitiva de um problema transitório. É uma solução definitiva de um problema transitório, né? O problema vai acabar e a pessoa fez a besteira. Você já atendeu muitas pessoas com tendências ao suicídio, né? Sim. A tendência suicida é um dos meus maiores estudos. O seu livro, inclusive... Fiz uma tese em relação a tendências suicidas e depressão e acabei escrevendo o livro, doutora, que é a cura da depressão e várias pessoas já chegaram para você depois, doutora, mas onde eu estava com a cabeça, o que eu ia fazer? Ah, sim, muito. Inclusive, se abraçando. Inclusive existem pesquisas, né, que mostram que pessoas que deixaram escritos antes de suicidarem, escreviam alguma coisa e depois, um pouquinho antes de morrer, deixava alguma coisa escrita para a família. Esses escritos foram estudados e concluído que a maioria das pessoas arrependem na hora, depois que cometem. Depois que cometeram suicídio, elas arrependem muito. Se pudesse voltar atrás... Dizem, por exemplo, as pessoas que tentam suicidar-se com o enforcamento, são pegas tentando tirar. É uma série de coisas. Doutora, eu estava lendo uma matéria, eu até fiz questão de trazer em uma revista, o medo que as pessoas têm. Medos e fobias. Aliás, qual a diferença de medo e fobia? A fobia é um medo exagerado e com frequência, né? É um medo que persiste e é um medo muito exagerado. Medo todos nós temos de uma coisa. Que é outra. Até uma defesa, É, né? Uma autodefesa, né? E fobia é um medo exagerado, é um pânico em relação àquela situação. Pode ser um medo também irracional? Pode ser, sempre ele exagera um pouco. Pode até ter uma referência daquele medo real, mas é exagerado. Não é um medo normal para outro, como é para outra pessoa. Eu estou vendo aqui, fizeram uma pesquisa, 58% da população tem medo de acidentes de trânsito. 36% tem medo de altura, acrofobia, né? 26% de lugares fechados, são os claustrófobos, claustrofobia. Nós temos aqui na sequência, doutora, medo de doenças, né? 71% das pessoas têm medo de pegar AIDS, 70% tem medo da gripe suína, 71% tem medo de pegar dengue. Quando a pessoa tem medos meio infundados ou exagerados, conforme você estava dizendo, a terapia resolve? Resolve. É muito fácil de tratar medos, fobias, pânico. E o medo é considerado que um dos maiores medos do ser humano é o medo da morte. Então, todos esses medos que foram elencados aí, na realidade, no final, ele é o medo de morrer. Embora a pessoa não tenha consciência disso. Você falar, por que você tem medo de acidente? Ou por que você tem medo de pegar AIDS ou uma doença? É porque, no fundo, ela tem medo de morrer. Então, todos nós, em função desse medo de morrer, temos comportamentos e muitas situações que são comprometedoras em função desse medo. E pela falta de consciência da existência dele, a pessoa vai passando por cima, fala que é medo de escuro, fala que é medo de doença, mas lá no fundo, um dos maiores medos do ser humano é o medo da morte. Eu estou vendo aqui também, na sequência de medos, né? 65% das pessoas têm medo de levar uma bala perdida. 61% tem medo de ser assaltado no caixa eletrônico. 58% tem medo de ser sequestrado. 53% de ser assaltado no trânsito. E 13% tem medo da polícia. Interessante, né? Mas, doutor Alci, vamos voltar um pouquinho nessa questão das fobias, dos medos. A pessoa, quando tem muita ansiedade, essa ansiedade ela pode desaguar numa crise de pânico? Pode.
Pode. Então a pessoa E o que fazer? Com uma ansiedade, às vezes ela tem hoje uma ansiedade, uma crise de ansiedade pequena, e aquilo começa com frequência e pode desencadear uma crise de pânico, que é um medo exagerado, incontrolável, e a terapia trata muito bem, e o resultado é muito rápido, geralmente o resultado é muito rápido, tem técnica específica. Neste meu livro, que inclusive eu trabalho mostro nesse livro a técnica Morte e Renascimento do Ego, é uma das técnicas que mais funciona para trabalhar pânico e medo. É uma situação que resolve. Como que é essa técnica, assim, superficialmente falando? É fazer com que a pessoa se identifique com aquele medo, entre na situação mentalmente, porque ela já está na situação. Quando você pede para ela entrar em contato com aquele medo, é muito fácil, porque ele está mais dentro da cabeça dela do que fora. Sim. Ela vivencia aquela situação de forma imaginária, e o terapeuta acompanha até ver aonde ela acha que vai chegar. Geralmente ela acha que vai chegar numa situação catastrófica, horrível, e o terapeuta, a partir dali, ajuda a pessoa a superar aquela situação que ela acha horrível, que é o que ela não queria. E aí ela, superando aquela situação, ela, quando retorna da técnica, pode pôr o que for perto dela, daquela situação do medo que ela tinha dito inicialmente, que não tem mais. Inclusive eu falei sobre claustrofobia, tem pessoas que têm medo de água, tem pessoas que morrem de medo de afogar, mesmo sabendo nadar, às vezes tem esse medo. Tem pessoas que têm medo de elevador e não têm medo de avião. Interessante isso. Esses medos, como medo de lugares fechados, medos de escuro, às vezes até medo de água, está muito ligada a traumas de vidas intrauterinas. Nós temos um psiquiatra, Stanislav Grof, que fez uma pesquisa de situações que foram registradas na memória da pessoa enquanto ela estava na vida intrauterina. E ele demonstrou, através dessa pesquisa, que muitos registros ficam muito fortes, muito traumatizados dentro da pessoa, que quando na fase, às vezes de criança ou adulto, quando ela está, depois do nascimento, ela vivencia alguma situação de pressão, de escuro, ela pode inconscientemente, sem controle, ela reviver uma pressão que ela viveu durante a vida intrauterina. Essa pesquisa do Grof, ela está relacionada principalmente às sensações físicas que a pessoa desenvolveu durante a vida intrauterina.